Jackson, com a sua filha Sara, também a Giovana. Estão irmãos lá de Codajás, a irmã Sara, melhor dizendo, a irmã Giovana está congregando conosco aqui, e vieram como espia, tá bom? Vieram como espia, vieram lá de Codajás, vieram aqui a terra prometida da igreja, que a sua filha está congregando. Então estamos visitando essa manhã o irmão Jackson e a sua filha Sara, que são pai da irmã Giovana e pai da Sara, e estão nos visitando. Vamos dizer nossa frase que temos para eles, nossos visitantes. Vamos lá? Seja bem-vindos ao reino celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos são nossos convidados especiais. Queridos, nós vamos dar continuidade à última parte do nosso estudo que estamos tendo sobre mordomia cristã, onde nós estamos na área de finanças, e o último estudo de hoje é a continuidade sobre ofertas generosas, ok? Então hoje nós vamos encerrar esse estudo sobre um tema que nós temos aí, que eu vou passar para os irmãos aqui. O tema que nós estamos estudando. Vai dar tilt de novo? Domingo queria dar tilt, né? A gente orou e pegou. Mas pode ser na hora do estudo, né? Quando a gente não gosta muito não, né? Fruto do Espírito Santo é a paciência, tá bom? Então, paciência. E nós temos como um elemento a nosso favor a oração. Então, fique em espírito de oração e de Senhor, faça esse. Pegue que domingo ele quis. Olha, voltou. Coloca lá o slide lá. Só mais um pouco, irmão, que agora travou, tá bom? Só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Ok, amém, graças a Deus. Então, irmãos, vamos lá, nós temos esse texto áureo, qual está sendo o texto que nós estamos usando para o estudo de mordomia cristã na área de finanças. Então, o Salmo de número 24, versículo 1, que ele diz aí, vamos todos juntos dizer? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém. Salmo 24, versículo 1. O que é que nós estudamos domingo passado? Nós estamos vendo aqui oferta também expressa amor ao próximo. E nós vimos isso, né, na igreja da Macedônia, onde Paulo, ensinando a igreja de Corinto, né, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer: também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E no versículo de número 3 ele vai dizer: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito roubos a graça de participarem da assistência aos santos. Então nós vimos domingo passado e fizemos uma aplicação, mesmo em dificuldades que eles estavam, ofertaram com alegria. A pobreza não impediu a sua generosidade. Vimos também aqui princípios bíblicos sobre a oferta com alegria, que é 2 Coríntios 9:7, que Deus ama quem dá com alegria. Nós não devemos ofertar por obrigação ou por
pressão, mas sim com alegria. Vimos também ofertar com fé. Paulo vai dizer em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ou seja, quando nós ofertamos com fé, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Por isso, confiando na provisão de Deus. Então foi isso que nós vimos no domingo passado. A partir desse momento nós vamos continuar, o tema está aqui, a oferta como expressão de adoração e fidelidade a Deus. O texto que nós estamos usando para esse tema é 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 8. O que Paulo vai dizer? Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo a graça e misericórdia do Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós já queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de abrirmos as nossas bocas para louvar, para bendizer e exaltar o Teu nome. Agora, Senhor, nós queremos pedir graça, misericórdia, queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para o estudo da Tua Palavra sobre mordomia cristã na área de finanças, onde nós queremos aprender, Senhor, princípios sobre dízimos, ofertas, para que tudo, Senhor, venha glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Por isso nós pedimos, Senhor, nos ajude, para que possamos guardar essa palavra nos nossos corações e não pecar contra o Senhor. Nos ilumine a nossa mente para compreendermos tudo aquilo que vamos estudar, pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, então vamos dar continuidade com esse princípio: ofertar o melhor a Deus. Ofertar o melhor a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens. Esse princípio aqui é para nós entendermos que tudo que nós temos, inclusive, eu me esqueci de falar para os irmãos, mas ofertas não quer dizer de respeito somente a dinheiro. Nós podemos também ofertar qualquer coisa. E aqui nesse provérbio, ele está falando de bens, né? Tudo que nós temos, nós precisamos ofertar a Deus. Então, ofertar o melhor para Deus é ofertar aquilo que nós temos de melhor. Lembra lá dos nossos dois irmãos, Caim e Abel? Abel, ele ofertou daquilo que ele trouxe secundário. Caim, ele ofertou das primícias. Ou seja, foi ao contrário, né? Muito bem, para saber se vocês tinham entendido, né? Eu sempre faço essa troca. Então vamos lá. Abel ofertou aquilo que era secundário. Caim, não? Decide aí, então. Vamos lá. Abel, o que ele ofertou, Abel? Das primícias. E Caim ofertou daquilo que era secundário, daquilo que tinha sobrado. Então essa ideia aqui para nós é o melhor que nós temos para ofertar ao Senhor, porque diz honra, né? Lembra que a oferta é uma honra a Deus. Ele diz honra ao Senhor com os teus bens. Benefícios espirituais da oferta. O que gera em nós quando nós ofertamos aquilo que temos? Desenvolve para nós gratidão.
Nós ofertamos por amor, nós ofertamos para glorificar, para honrar. A oferta é uma expressão também de gratidão, mas nesse princípio aqui, esse benefício vai desenvolver a nossa gratidão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a ideia é que, Senhor, eu estou dando essa oferta, Senhor, eu estou ofertando esse bem, e esse bem, essa oferta que eu estou dando, eu estou também agradecendo a Deus, porque o princípio de uma vez que nós ofertamos, de uma vez que nós damos, é porque Deus ele já supriu as nossas necessidades. Essa ideia também traz a ideia quando nós estamos nos alimentando, quando nós sentamos para tomar o café, a alimentação do almoço, da janta, nós agradecemos a Deus porque Ele já supriu o nosso almoço e o nosso alimento. Então, quando Ele está dizendo que esse benefício da oferta traz para nós e nos ajuda a desenvolver a gratidão, é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 e 12. Ele vai dizer assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas o quê? Graças a Deus. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em quê? Muitas graças a Deus. Então, quando nós ofertamos, nós estamos tendo oportunidade, privilégio de desenvolver essa gratidão a Deus, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Outro benefício espiritual da oferta vai nos ajudar a combater a avareza. Primeiro, vai nos ajudar a nós prestarmos gratidão a Deus, e outro benefício vai nos ajudar a combater a avareza. E o que é a avareza? A avareza é um apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, acompanhado do desejo egoísta de acumular e da dificuldade de compartilhar ou usar os recursos para a glória de Deus e o bem do próximo. A ideia aqui é que quando nós ofertamos, quando Deus tem nos dado essa graça, vai me ajudar a combater a avareza, porque a avareza ela está nos nossos corações é corrupto, nós somos maus, e fazendo isso nós vamos ter esse princípio que vai nos ajudar a combater a avareza, qual eu digo para os irmãos. Ele vai dizer na Bíblia: a avareza não é apenas o amor ao dinheiro, mas uma atitude do coração que coloca as riquezas acima de Deus. Por isso, ela é chamada de idolatria. E Paulo ele corrobora com isso quando ele exorta os irmãos de Colossenses, no capítulo número 3, versículo 5, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E numa dessa natureza terrena, Paulo coloca aqui a avareza, que é idolatria. Idolatria. Ou seja, esse princípio espiritual vai nos ajudar a nós combatermos a avareza que muitas das vezes está no nosso coração. Então, como eu falei para os irmãos, e aqui quero ser mais redundante ainda,
A nossa dificuldade não é dinheiro, a nossa dificuldade não é dinheiro, a nossa dificuldade é relacionamento com o nosso Deus, qual muitas das vezes, por nós sermos pecadores, já está nos nossos corações. E quando nós ofertamos, abençoamos o próximo, nós vamos estar combatendo a avareza. Amém, irmãos? Efésios capítulo número 5, Paulo também corrobora com isso, quando ele vai dizer: nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum avarento, qual Paulo já falou aos Colossenses, agora repete aos Efésios, que é uma idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, esse aqui nós podemos dizer que ainda não tomou uma decisão verdadeira, porque quem está dominando ele é o dinheiro, é a ganância, e está impedindo de abençoar aqueles que precisam, qual nós temos o exemplo lá dos nossos irmãos da Macedônia, que ajudaram os pobres da Judéia, ok? Provérbios 11, 24, ele vai dizer: a alma generosa prosperará. A alma generosa, ela sempre vai prosperar. Confirmando isso, Lucas, em Atos 20, 35, ele vai dizer: mais bem-aventurado é receber, mais bem-aventurado é dar que receber. Então aqui nós temos princípios que vai nos ajudar a combater essa avareza que muitas das vezes nós temos, para dizer para nós, quando nós ofertamos, nós sempre vamos prosperar. Lembra lá? O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, com abundância ceifará. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Aplicação. Esses textos mostram que a avareza é incompatível com a vida cristã, pois revela um coração preso às riquezas em vez de confiar em Deus. Em contraste, a palavra nos chama ao contentamento, à generosidade e à fidelidade no uso dos recursos que o Senhor nos concede. Então não tem como nós, Igreja do Senhor, sermos compatíveis com a avareza, porque é o contraste, não pode, não tem como. Por isso que nós estamos vendo aqui nessa aplicação, que nós precisamos estar contentes com aquilo que nós temos, sermos generosos, sermos fiéis no recurso que Deus tem nos concedido. A nossa dificuldade é que nós temos a síndrome que é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Isso não é verdade. Salmo 24 diz que tudo é do Senhor. Então nós precisamos ter essa sabedoria para abençoar aqueles que abençoam. Segundo princípio, nós temos aqui o que vai nos ajudar, os benefícios espirituais, o que vai nos ajudar, vai nos fortalecer a nossa fé, vai nos fortalecer. A generosidade, ela nos ajuda a fortalecer. A Bíblia ensina que a oferta, quando feita com amor e confiança em Deus, fortalece nossa fé, porque nos leva a depender mais do Senhor do que dos nossos recursos. Embora não exista um versículo que diga exatamente que a oferta fortalece a fé, mas nós vamos ver que alguns textos que vai nos ajudar. Então, quando nós ofertamos, nós estamos colocando pela fé a confiança em Deus.
Essa semana, um cooperador do projeto Juntos Nós Podemos disse: pastor, eu não vou poder mais cooperar com o projeto Juntos Nós Podemos, porque eu tenho que fazer isso, e foi colocando as circunstâncias. Isso eu trago para exemplo, porque esse exemplo serve para nós, que é falta de confiança em Deus. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer aqui. Ele vai dizer: sem fé é possível, irmão, agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a ideia é que, pastor, eu não posso mais, porque eu tenho que fazer isso e isso. Está demonstrando o quê? Uma falta de fé, porque nós temos uns versículos que vai nos ajudar, que Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, senão Deus, Ele é um mentiroso. Deus, Ele pode se colocar como um mentiroso. Então, sem fé é muito importante. Sem fé nós não vamos agradar a Deus, e a fé ela é muito importante para que nós agrademos a Deus. Ele vai dizer: toda oferta agradável a Deus deve ser apresentada com fé. Aí aqui, irmãos, nosso exemplo que nós já vimos aqui, que é daquela viúva pobre. Olha o versículo 43 de Marcos 12, 43, quando Jesus ele disse verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre, Deus deu mais do que todos, porque aqueles ricos lá davam daquilo que estava sobrando, e ela não, ela deu 2 moedinhas. Olha o versículo 44. Esta, falando da viúva, porém da sua pobreza deu a metade. Deu o que ela deu aí, irmãos? Tudo que possuía. Olha a fé dessa mulher pobre, que deu 2 moedinhas, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Essa mulher que ela exerceu a sua fé ela foi fortalecida, porque com certeza ela sabia que a palavra do Senhor falava a respeito de fé, e ela deu 2 moedas em tudo que ela tinha. Ela poderia dizer: olha, não vou dar não, só tenho 2 moedas, preciso comprar o meu gás, eu preciso fazer minhas coisas, se vire para lá. Mas não, irmãos, essa mulher aqui, ela exerceu a sua fé estava fortalecida, porque ela confiava na provisão de Deus. Aplicação: a viúva ofertou tudo o que tinha para viver, demonstrando uma fé extraordinária na provisão de Deus. Demonstrando uma fé extraordinária na provisão de Deus. Já disse isso para os irmãos, né? Quando acaba o gás, quando nós estamos em dificuldade, a gente vai logo para o cartão, né? Logo, né? Poderia assim, né? Orar primeiro: Senhor, acabou meu gás, eu não tenho dinheiro, né? Alguns já vão logo para o empréstimo. Não, irmão, nós precisamos ter a fé, né? Para que Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Quando nós ofertamos, Deus ele vai suprir. Eu posso ter convicção disso, porque é a palavra de Deus. Então eu não posso dizer: pastor, eu não posso ofertar porque vai me faltar, eu tenho que pagar minha dívida, eu tenho que fazer isso. Não, isso é falta de fé. E fazendo isso vai nos fortalecer a nossa fé. Amém, irmãos? Aplicação: quando ofertamos por amor e gratidão, demonstramos que nossa segurança está em Deus e não nas riquezas. A oferta se torna um exercício de fé, confiança, obediência e dependência do Senhor, fortalecendo nosso relacionamento com Ele. Então disse para os irmãos que a nossa oferta ela tem que ser com amor, tem que ser uma oferta em gratidão, em honra, para que assim nós possamos confiar em Deus. Conclusão:
A maior oferta da Bíblia foi a de Deus. João 3,16 ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho que ele tinha, ele deu por cada um de nós. Então nós já recebemos uma oferta maior, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de Deus pedir algo de nós, primeiramente, Ele nos ofereceu o seu melhor, que foi Jesus Cristo. Então a oferta que agrada a Deus não é o que sai apenas da mão, mas a que primeiro saiu do coração. Por isso que Paulo vai dizer: oferte segundo tiver proposto no coração, não por necessidade. A gente não precisa esperar chegar à necessidade. A oferta ela tem que ser generosa. Acabou? Acabou. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui nós encerramos, esse estudo de mordomia cristã na área de finanças, onde nós vimos sobre dízimos e nós vimos sobre ofertas. Então aqui eu já posso dizer para a igreja que mais uma vez a igreja foi relembrada com relação ao dízimo. Nós vimos que dízimo tem valor. Dízimo é 10%. Se você ganha R$1.000, tem que ser R$100, tem que ser com fidelidade. É 10%. Se você quiser dar mais, é bênção. O que não pode é dar menos, porque é infidelidade contra Deus. Nós vimos lá no início do estudo, fazendo a conclusão aqui, que Deus ele libera o devorador. E também Deus ele traz uma promessa: fazer prova de mim se eu não abrir a janela do céu e dar bênção sobre medidas. Então nós não temos a possibilidade de ser infiéis a Deus, porque Deus, Paulo vai dizer, o que ele requer dos despeceiros, o que ele requer do mordomo, que se encontre em fidelidade. Lembrando que todo pecado é contra Deus. Quando nós somos infiéis, nós estamos pecando na face de Deus, e o que nos separa de Deus é o pecado. Com relação às ofertas generosas e bens, eu disse para os irmãos, não tem valor. Se você der 1 centavo, mas se for de coração, Deus ele aceita. Então não tem valor. Então, fazendo a conclusão desse estudo, nós precisamos pedir graça, misericórdia, como foi pregado domingo passado aqui no nosso curso de missões, e nós devemos ter um coração sincero. Você até pode até me enganar, que eu não sou onisciente, mas Deus ele é onisciente, Ele sabe os nossos corações. Nós não conseguimos enganar a Deus. Então, quando Paulo pregou lá para a igreja de Corinto, ele pediu dos irmãos a sinceridade do coração, aquilo que está no nosso coração, apesar que nosso coração ele é corrupto, mas tem que ter essa sinceridade do coração, para que possamos sempre glorificar e exaltar o nome de Deus por meio das ofertas, por meio dos dízimos, porque o Senhor ele tem suprido as nossas necessidades. Deus ele tem suprido as nossas necessidades. Deus não tem deixado faltar nada para cada um de nós. Por isso que Paulo vai dizer: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Então, irmãos, eu quero dizer para a igreja de todo o coração, eu não quero ver mais crentes infiéis no dízimos. Eu não quero ver crentes que não sejam generosos. Nós estamos ensinando a igreja, é a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos pôr em pé, vamos orar pelo café da manhã.
e pedir graça e pedir misericórdia para as nossas vidas. Oremos. Senhor Jesus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa santa e bendita palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, nós pedimos graça, pedimos misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuarmos, Senhor, a sermos fiéis em todas as áreas das nossas finanças, para glorificar, para exaltar e bendizer o Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, que muitas das vezes nós fomos infiéis ao Senhor. Perdoa porque muitas das vezes a avareza estava no nosso coração, Pai, e deixamos de ajudar aqueles que estavam precisando. Ó Senhor, nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que possamos glorificar, honrar e bendizer o Teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe esse alimento que iremos comer e que nenhum mal nos faça. Se nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Café da manhã, geração eleita.